Muito boa tarde, Moçambique. Sejam todos bem-vindos à Live do Povo aqui na página do Gareiro do professor Adriano Vunga, mas vocês já sabem que estamos sempre em simultâneo para a página do CDD, esta organização moçambicana que defende os direitos humanos, a democracia e a justiça em Moçambique. E hoje viemos para compartilhar um caso que merece atenção e justiça. Ao que tudo indica, parece ser um caso de usurpação de terras no bairro da Costa do Sol, onde uma família perdeu parte dos mais de 6.000 metros quadrados de terra, onde atualmente dá lugar parte desta terra a um edifício que está atualmente a vender e a arrendar os seus apartamentos em mais de 250 mil dólares. Vamos compartilhar aqui essa história junto desta família que perdeu as suas terras. Segundo informações, trata-se de um possível caso de corrupção que envolve aqui 3 nomes. Envolve o nome da juíza Aliasse Maús 15 da Camavota, sob influência da Matilde Augusto Monjane Maltês de Almeida, que é a atual conselheira do Tribunal Supremo. Este espaço, este terreno está atualmente sob propriedade de Antônio Simões Maltês de Almeida, que é o cunhado sim, da conselheira, o cunhado da Matilde. Mas vamos deixar esta família explicar na primeira pessoa o que aconteceu. Eles que vieram até o CDD para pedir ajuda, pois já bateram várias portas. Mas este processo parece ter uma mão externa. E eles não estão a ver justiça. Muito boa tarde, o seu nome, compartilhe tudo o que aconteceu, quando e como perderam o vosso terreno. Sim, o meu nome é André Salomão Manjati e aqui o nosso caso trata-se praticamente de falsificação e usurpação de terrenos. Claro que é óbvio que neste caso estão envolvidos, há muita corrupção e há muitas pessoas envolvidas por trás do assunto. Mas conte-nos do início, como é que aconteceu até perderem o terreno? Esteve a compartilhar off the record que estavam a tentar ter o doate porque tinham a declaração. Comece do início a contar essa história. Bom, a nossa família sempre teve esses terrenos. Na verdade era uma quinta, nos anos 80, 70, 80 já tínhamos este terreno e eu desde criança sempre conhecia esses terrenos como terrenos da família. Eu sempre estive fora do país, quando fui para a Alemanha criança, os terrenos sempre estiveram na família, voltei, sempre estiveram na família. A minha volta, quando saio para os Estados Unidos, ainda temos os terrenos. Então, da minha surpresa, quando eu volto, já encontro problemas já com os terrenos. E só para simplificar isto acontece principalmente depois do falecimento do meu pai. Quando o meu pai faleceu em 2004, então é quando toda a usurpação começa, 2005, 2006. E para dar certo que não há nenhuma razão, porque a família sempre esteve constantemente presente no terreno. Claro, tivemos uns tempos assim, mas sempre estivemos presentes. Tínhamos lá benefeitorias, tínhamos lá muros, tínhamos lá coqueiros, tínhamos muita coisa que demonstra. E temos provas, temos fotos e tudo. E não só coisas de agora, coisas antigas também que mostram, e não só em documentação. E também temos testemunhas. Temos testemunhas dos vizinhos, estruturas, pessoas de igreja, pessoas de serviço, amigos. E muitas pessoas que sempre conheceram aqueles terrenos da família. Então, é mesmo um caso de falsificação de documentos, porque não havia como eles podiam dar-se presente naquele terreno todo este tempo. É por isso que eles tiveram que falsificar documentos, impor uma pessoa que nunca esteve lá, e essa pessoa, como a tal pessoa que fez o traspasso de terrenos para o senhor, nesse caso, tal, que é o autor desse assunto, é o senhor Maltês, Antônio Maltês de Almeida. Certo. E quando é que começa essa busca pelos doates até chegarem a este caso de usurpação? Quem que esteve por frente? É a sua mãe? Sim, ela esteve, porque eu não estava em Moçambique. Certo, sim. então vamos só conversar antes com a mãe, depois voltamos. Mãe, compartilhe um pouco quando é que foi ao município, conte um pouco desta história. Boa tarde, meu nome é Judite Machava, só para encurtar, o nome é comprido. Nós tivemos os terrenos já desde há muito tempo com meu esposo. E nós tínhamos um programa que todos os finais de semana, como éramos funcionários do Estado,
nós estávamos a trabalhar, quando chegasse o final da semana íamos para lá, levávamos as crianças para lá, para irmos trabalhar e preparar, e limpar e desbravar, porque tinha muito caniço. Na altura aquilo se chamava Laulane, e mais tarde houve a ordem de divisão e passou para a Costa de Sol. E quando o meu esposo falece, já tínhamos aquela declaração do Conselho Executivo, aquela declaração dos 4 terrenos em nome dele. Então, quando ele falece, então é quando eu começo já a tratar de querer regularizar os terrenos. Submeti a documentação, levou tempo. Mais tarde, quando saiu com um despacho que diz que é melhor anular o processo inicial e recomeçar de novo. E eles perguntaram se não tinha filhos, porque aquela zona já era zona de elite, e sendo zona de elite não podia se regularizar os terrenos em nome da mesma pessoa, tinha que se dividir. Eu disse que sim, tem filho, o mais velho não está cá, mas tem os outros. E eles disseram que devia dividir um terreno em meu nome, os restantes em nome das crianças. E foi o que eu fiz. Mas também não foi um processo assim fácil, porque tratar assunto de terrenos ali na zona de Camavota é um problema sério. Levava tempo, mas íamos atrás, para frente, para trás, andar a tratar assunto do coisa. Mas nunca tivemos sucesso. Acabamos tendo o doate de um terreno que vinha meu nome, o segundo terreno que vinha com o nome do irmão dele, mais novo, e isso não avançou, não chegamos de ter o doate. Então é quando já começa a haver confusão ali, estamos a ver que estão a deitar areia, estão a deitar pedra, procuro saber, com um caminhão lá foram bater o muro, e quando eu fui à Costa de Sol, no círculo, disseram que, olha, para a gente saber quem que está a fazer, era melhor repor o muro. Com as dificuldades todas que nós tínhamos, começamos a colocar o muro de novo, mas veio o caminhão bateu de novo o muro e caiu. Então, mas a pressão era tanta, e quando nós tentamos procurar a pessoa nesse dia que fomos ao círculo, não se fez presente, mandou um mandatário, um documento que ele disse que tinha doate, tinha não sei o que, essas coisas todas. Mas que esse doate aí, esse doate que disseram que nós queremos a própria pessoa que se faça presente. E quando foi chamado para ir lá, o círculo diz, olha, quem passa os doates é o município. Que vocês devem ir ao município, vão falar com o município, eles que vão tentar. É ali onde começamos já a ter essas dificuldades todas. Então, o processo continuou, mas sempre estávamos em sintonia com esse que estava fora, a dizer, olha, está a haver problemas aqui dos terrenos. Os terrenos que o meu esposo tinha uma norma, uma diretriz, que todas as crianças da casa, quando fossem passear, dar volta, não podiam dar volta esquecendo de ir para aquilo que são as propriedades da família. Que é uma forma de controlar, para ver que ali não pode ficar sem ninguém. E isso foi feito, por isso que o mais velho, quando sai em 94, vai para Estados Unidos, os terrenos ainda estavam. E além disso, no tempo do conflito armado, esteve lá o meu irmão, que estava lá a ficar com a mulher dele e os filhos, que ficou muito tempo lá. E só saíram em 92, quando houve a assinatura do Acordo Geral de Paz. É quando eles voltam para a província de Gaza, mas os terrenos estavam sempre em nosso nome, estava conosco e não havia problema nenhum. Agora, quando aparece o senhor tal de Maltês, que diz que os terrenos estão, não sei em que buraco ele estava enfiado ali, para a gente não conseguir localizar a ele, porque sempre nós fizemos parte do espaço, estivemos lá, fim de semana, aquilo era o lugar preferencial nosso que fôssemos para lá. O assunto dessa usurpação deu muita guerra, que andamos, até fui para anticorrupção, fui para Camavota, nem vale a pena, não sei quantas vezes que eu fui, às vezes ia eu, às vezes ia uma criança, mas
não se vislumbrava nenhuma luz no fundo do túnel, para pelo menos conseguirmos ver aquilo que é coisa. Então, vendo esse assunto de coisa de falsificação de documentos, é quando nós percebemos que tivemos que procurar um advogado para nos auxiliar, que é para meter a providência cautelar. E essa providência cautelar que foi feita, que era pelo menos para se parar e ver o que está a acontecer e se podem parar um pouco. E aquilo ali fomos perder. Fomos perder com esses documentos falsos. E quando ele volta, é quando ele começa já a rever os documentos, começa a ver que aqui há um assunto errado, porque a mesma pessoa que diz que foi a tal que despassou o terreno ao Sr. Martins. Nós não temos problemas da documentação dele, se a documentação dele está certa, tudo bem, mas que produza o tal Mário Kuboia-Ngumane, que é o tal que trespassou os nossos terrenos, porque nós sempre estávamos lá. A questão nossa é única, que produza o Mário Kuboia-Ngumane. Esse é o problema, porque as perguntas que nós temos para fazer para o Mário Kuboia-Ngumane, para dizer como é que ele consegue ter documentos dos nossos terrenos. E ele vive no município, trabalhava no município. Já temos documento que diz que ele nunca trabalhou no município, nunca fez parte do quadro dos funcionários do município. Agora, quem é esse Mário Kuboia-Ngumane? Que o senhor Maltês deve apresentar. Ele não pode comprar terreno como se viesse a comprar um amendoim. Apanha alguém a vender amendoim, compra, leva, vai embora. Ele tem que conhecer a ele, se ele não existe, já morreu, com todas as mudanças das idades no mesmo ano, e ele tratou tudo em fração de segundos, no mesmo ano, em 91. Tratou isso e tudo aí, com diferenças de idade. Em algum momento tinha 27, outra altura tinha 31, outra altura tem 38. Quer dizer, qual é a idade dele na verdade? Qual é a idade desse Mário Kuboia-Ngumane? E quem é esse Mário Kuboia-Ngumane? Que ele nunca apresentou. Que ele produza o Mário Kuboia-Ngumane, porque nós temos pergunta para o Mário Kuboia-Ngumane. E ele não parou para aí. Leva o terreno, vende a um tal de Paulo Morgado, que é um português. Vende para o Mário Kuboia-Ngumane, para o Paulo Morgado. Já tem um edifício lá. E nós chamamos a atenção antes, quando ainda era terra, ainda não tinha nenhum edifício. Que olha, aqui há problema. Fizeram de ouvido do mercador, não quiseram ouvir, não quiseram saber, continuaram a fazer aquilo que eles já tinham aprontado para fazer. O nosso problema como família é que eles apresentem o Mário Kuboia-Ngumane. Em algum momento eu tinha problemas para passar, eu fiz AVC 2 vezes, por causa desse problema. Perdemos metade dos terrenos, porque ali eram 4 terrenos ligados. E os dois tentamos com essa lenga-lenga toda, conseguir os dois, mas os dois estão perdidos. Ainda é uma parte da Tali Lux House, neste momento é nome do Maltês Morgado, não sei. Eu disse que eu não queria passar daquela zona, porque fiz AVC 2 vezes, como eu estava a dizer, fui parar no hospital, mesmo que venham a ressarcir, mas não vão ressarcir a minha saúde já está com problema neste momento. Eu já estou com problema de saúde por causa disso. Em nenhum momento, e não há nenhum tribunal, não há nenhum sítio que pode atender esse, porque é preciso ter valor já voltado. E quando você é pobre, nunca tem direito a nada, está sempre a sofrer, a andar para trás. Se vê como se você não fosse nada. Eu fiquei mal e eu dizia a eles, olha, se a gente vem da Costa de Sol ou a descer, por favor, não quero passar daquela zona, porque aquela zona me criava estresse, eu ficava com estresse. Então eu ficava preocupado por estar a passar daquela zona, porque cada vez que eu passo me lembro dos tempos que nós estávamos lá a conviver como família, fazíamos criação lá. Até há uma caderneta, um dos documentos que nós tínhamos da agricultura, que mostrava que aquele sítio é o sítio onde nós estávamos a fazer a criação de animais, de suínos, começamos a criar aves, ali conseguimos cabritos também. Aliás, tínhamos tudo o que estávamos a fazer para além da própria Macham. Então, aquilo é uma preocupação enorme que a família tem, é uma preocupação enorme que nós sabemos quem pode nos poder socorrer nesse sentido. Se
Moçambique é só daqueles que podem e que têm, ou os pobres vão viver aonde? Na altura, quando estávamos a desbravar Caniço, ali não era a zona de elite. Nesse momento já é zona de elite, porque já desbravamos, já limpamos. Onde é que eles estavam quando nós estávamos a limpar? Onde é que eles se esconderam quando nós estávamos a limpar? Nós estamos a dizer que se tivessem falado conosco, nós não teríamos criado condições de, pelo menos, nos dar alguma coisa para eles poderem levar o espaço. Não é chegar lá a usurpar, porque se de usurpar, aquilo que a pessoa fez é desgastante. É preocupante isso aí. É um assunto que está a criar problemas, está a criar assunto que não sou a saber. Neste momento estamos na Rua da Amargura, porque não temos nada, ficamos sem nada, não temos sítio para ficar, não temos sítio para fazer nada, porque eles chegaram, levaram, porque tem dinheiro. É complicado. Certo. E essas imagens que tem na mão pode mostrar? Essas imagens aqui mostram a coisa, o terreno como era, e está a mostrar também está a mostrar aquilo que o terreno era antes, a parcela era antes, e mostra os vestígios que tinha no sítio, e está a mostrar tudo aquilo que era antes. Estavam a iniciar a obra. Sim, estavam a iniciar a obra, sim, cortaram tudo aquilo que era um vestígio para mostrar. E além disso, ele fez exposição que explica tudo, sim. Falar da exposição. Sim. Certo. Muito obrigada, mãe. Compartilhou aqui sobre uma exposição que está agora com ela em mão. O que temos aí? Quais são as incongruências neste processo? Bom, as incongruências neste processo são simples. Essa exposição primeiro demonstra em praticamente olho nu toda a falsificação que aconteceu neste processo. Só para dar um exemplo, neste processo, e eu até me pergunto, como é possível esses documentos terem passado pelas instituições? Pode estar a mostrar. Sim. Aqui, por exemplo, mostra aqui o tal senhor Kuboya, que diz aquele que fez trespasse, aqui mostra que tem 27 anos. Neste outro documento, mostra de novo que tem 27 anos. Está aqui. Mas o que é estranho... Vamos colocar na sim. pode continuar a falar. O que é estranho é que, de repente, falando desse, é esse documento que ele mostra que não só tem 27 anos, mas ele trabalha e vive no município. Quer dizer, nunca ouvi disso aí, mas esse é o caso, é o que estamos a encarar neste caso. Ele dizia que vivia no município. Nos documentos ele vê que o endereço dele, ele vive também no município. Porque é o único endereço, já rastreamos, o endereço é ali que tem. A mesma pessoa, de repente muda a idade para 38 anos. O mesmo indivíduo. Essa mesma pessoa que, de facto, de acordo com tudo, tinha... Sim, não, o tal Kuboya. A pessoa que fez o trespasse. Todos os documentos mostram que tem 27 anos, trabalha e vive no município, e de repente, do nada, muda que já tem 38 anos. No mesmo ano. Essa pessoa existe? Nunca conhecemos, e nós queremos, e estamos a pedir que o senhor Maltês, que é o tal que fez o trespasse para ele, apresente essa pessoa, produza o senhor Kuboya. Porque depois de ele produzir o seu Kuboya, eu acho que este caso aqui já está metade resolvido. Porque não é possível a pessoa chegar num terreno e de repente ter o terreno sem ninguém conhecer quem é que era o proprietário. Outra coisa, nós queremos que os técnicos do município apresentem, porque até agora nenhum técnico diz que conhece o Kuboya. A nossa pergunta é, existe um terreno aqui que pode-se fazer uma vistoria, ou sei lá, sem conhecer o dono? É possível isso? Então, a minha pergunta a seguir logo é como é que esses documentos todos passam por essas instituições e ninguém vê os erros a olho nu, quer dizer, as assinaturas estão erradas, essas assinaturas nem conferem. Uma das assinaturas é diferente da outra. E para adicionar ainda, o próprio município já oficialmente disse que esse senhor Kuboya nunca trabalhou no município. Então, a nossa pergunta é quem é o tal Kuboya? A família quer saber isso, quem é o Kuboya? Apresenta o Kuboya, este caso já está metade resolvido. Porque depois nós temos que perceber do Kuboya onde que ele estava todo este tempo. Como é que está o processo agora? O processo agora está na Procuradoria
E falando disso, o processo agora, neste momento estamos à espera de uma audição. Sim, na PGR e a Procuradora da Cidade, nesse caso. E falando adicionando ainda, estamos à espera de uma entrevista ou umas audições aqui no Camavota. Mas é a Camavota que fez parte dessa brincadeira no princípio. Então, nós estamos a olhar essas todas as instituições com um olho assim aberto, outro fechado, porque já percebemos que lá há pessoas que fazem benefício deste processo. Há muita gente que está corrompida lá. Isso não é segredo, todo mundo sabe. E há muitas famílias que nem têm a documentação, nem têm as fotos, nem têm as evidências que nós temos. E, por má sorte, eles não conseguem apanhar os erros que existem nos documentos. Imagina se algo acontece com a minha mãe, eu chego cá e nem tenho minha mãe para lutar este caso. E, para mim, eu acho que o povo moçambicano tem que se fazer uma pergunta. Este senhor maltês, de acordo com tudo, é da Frelimo. Ele falsifica, rouba o terreno, usurpa o terreno, para depois vender para um português. Quer dizer, nós fizemos guerra esses anos todos para depois levar as coisas e entregar aos portugueses. Há uma coisa que temos que ver a nossa alma também. Algo não faz sentido. Quer dizer, fizemos gestão do trabalho para amanhã depois vender o país para o mesmo português. Será que isso faz sentido? Será que o povo moçambicano acha que isso é a norma? O que querem agora? O que desejam agora? A família quer uma resolução. Primeiro, como falamos, nós queremos saber quem é esse senhor Cuboia. Queremos que o senhor Cuboia seja apresentado. E segundo, nós não temos problema de sentar resolver isto aqui, seja de uma maneira amicável, mas nós queremos resolver este assunto, porque este assunto já pôs a minha mãe doente, a nossa família está a viver na agonia por causa desse assunto. Não faz sentido que existe uma usurpação dessas hoje em dia, com tanta evidência, e ninguém parecem todos. Quer dizer, como é possível um país funcionar assim? Não é possível isso. Se nós não tivéssemos evidência, tem razão. Se nós talvez não tivéssemos factos, se nós não tivéssemos testemunhas, talvez teriam razão. Mas com tanta evidência, com testemunhas, com fotos, quer dizer, temos tudo. E para piorar, encontramos a flagrante a falsificação. Não é aquilo de só falar que não sabemos o que fizeram, como é que... Não. Temos aqui a falsificação. Como é possível nós ainda estamos a falar do mesmo caso? Eu não percebo isso. E eu vou pedir ao povo moçambicano e às estruturas deste país para mesmo verem esse caso. É esse caso que suja o país. É esse caso que suja o partido. E que muita gente está a reclamar, está a chorar, por causa desses alguns, como chamamos, maçãs podres que estão juntas. Essa corrupção tem que parar, o país tem que mover. E mas sobre os nomes envolvidos, a juíza Matilde, Joana, como é que vocês tiveram evidência de que ela influenciou neste processo? Nós, sobre a juíza Joana, o que nós sabemos é que depois de uma coisa de percebermos quem são as pessoas envolvidas, tivemos uma sentada com ela. Ela admitiu, ela percebeu e pediu desculpa à família. Mas isso foi uma conversa pessoal. Por quê? Porque ela, afinal de contas, é esposa de um... Ela é que reconheceu? Sim, ela reconheceu. E ela, na verdade, é que estava a presidir sobre o caso. Mas a juíza maltês, nunca falamos com ela, e eu acredito que no fim do dia ela vai defender o cunhado, porque aquilo é uma coisa de família. É um negócio entre família aquilo. É a razão pela qual que o senhor maltês faz e desfaz, porque ele sabe muito bem que tem a ela e tem outras pessoas que estão envolvidas no sistema, que ele pode fazer o roubo que ele quiser. A arrogância e o desrespeito e a humilhação que ele faz para os outros, faz isso porque ele sabe que tem esse círculo de pessoas, que ele pode fazer essa magistratura toda aqui no país. Certo. E sim. Falou que o senhor maltês é cunhado da senhora Matilde. Sim, é cunhado. O irmão é que é casado com ela. Como é que descobriram isso? Isso exatamente. É uma das coisas. Tive que fazer essa pesquisa com pessoas, amigos, porque tenho muitos amigos. Eu acabo de voltar, mas tenho muitos amigos, sempre tive amigos e procurando saber dos nomes, é assim que descobrimos que a cunhada dele é tal. É ali que descobrimos o segredo atrás de uma das chaves, porque acredito que há mais pessoas envolvidas. Certo. Obrigada. Muito obrigado. Este caso que nos chegou hoje aqui é um caso supostamente, alegadamente, de corrupção aqui, que envolve nomes sonantes no judiciário e também, claro, que envolve uma família que busca por justiça, uma mãe
que cresceu neste terreno, criou os filhos neste terreno, casou-se e criou a sua família neste terreno e hoje vê tudo ir água abaixo e não consegue nem passar da rua, da sua propriedade, para que não crie amargura, ela que ficou doente por conta destes episódios, deste processo de injustiça, um processo com inúmeras incongruências, um processo que está clara, a injustiça que está a ser realizada, e nós vamos sim pegar este caso, vamos advogar por este caso e queremos visitar este edifício para ver de perto, falaram de um apartamento que está a ocupar o vosso espaço agora. Sim, é um edifício com muitos apartamentos, agora chamam New Life ou Lux House. Tem uma local aí embaixo, é um edifício com muitos andares, acredito que são 9 ou 10 andares, 10 pisos, e está ali mesmo que chama-se Dona Alice, né? Perto da Willow. Certo. E estão a alugar os apartamentos, estão à venda? Agora os apartamentos estão à venda, 250 mil por cada. São os baixos, acredito que existe outro um pouco. É 250 mil dólares. 250 mil dólares. Estamos a falar de 17, 18 milhões de meticais. Só para dar uma ideia do que está a acontecer aqui. As pessoas envolvidas atrás disto tudo. Certo. Sim, sim. Caso e até já.